Olá, seja bem-vindo ao canal Iluminados. Meu nome é David e se você está buscando iluminação, você está no lugar certo. O tema de hoje é ressonância harmônica, iluminação e amadurecimento. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar sobre ressonância harmônica, que é uma terapia, um tratamento produzido pelo Hélio Couto e que tem o objetivo de alcançar estados mais profundos de iluminação, saltos de consciência. E algo que eu sempre observo, principalmente quando a gente vai nos grupos de Facebook ou do WhatsApp sobre ressonantes, é que sempre tem um período de limitação. Sempre quando você está prestes a crescer, você decai. Isso é chamado de autossabotagem. E a autossabotagem, ela sempre aparece nos momentos específicos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como se libertar disso, como realmente alcançar estados de consciência superiores sem se aprisionar no ambiente, sem se aprisionar no estado atual, que é o que geralmente acontece. Existe um muro entre quem você quer ser e quem você é. Existe um muro que a gente precisa sempre saltar quando a gente vai alcançar um estado superior de consciência. E esse estado superior só se alcança após essa provação. Nos ambientes esotéricos, a gente conhece mais ou menos por processos de umbral. Umbral, para quem não conhece a terminologia, é o canto escuro da porta antes de você abri-la. Quando você está prestes a abrir uma porta, um portão, um portal, você reconhece aquela sombra que bate do teto até embaixo. Aquilo é o umbral. É a passagem escura de uma jornada entre um estado e um estado novo. Esse processo geralmente é limitado, é prejudicial, é constrangedor. Muitas vezes a gente tem que confrontar medos, inseguranças, traumas e o que a gente conhece como catarse. O termo catarse do grego significa limpeza espiritual, mas quando é colocado na ressonância harmônica, catarse tem um significado muito mais complexo. Catarse, na verdade, representa um período de limpeza interna onde a gente se confronta com coisas que a gente não queria saber, que a gente foi ocultando. Para aqueles que não têm um total conhecimento sobre os processos de iluminação, a gente passa por mais ou menos 5 processos, que são o quê? O processo físico, o processo mental, o processo espiritual, o processo da consciência e o processo cósmico. O processo físico, geralmente, ele vem através da somatização. O trauma se aprisiona no ambiente, o trauma se aprisiona num estado de consciência e quando ele é limpo, ele é expulso através dos poros, através das células, através do sistema nervoso, através do sistema imunológico, fisiológico. Então, assim, a gente acaba desenvolvendo doenças, mal-estar, aspectos de cansaço, fragilidade, e também tem os mentais, os processos mentais da catarse, que são o quê? Depressão, ansiedade, insegurança, falta de confiança, arrependimentos, medos. Mas depois de você passar por esses processos, vem os processos espirituais, que são o quê? Alucinações, confusões, experiências parapsíquicas e eventos que podem trazer um sentimento de sincronicidade. Na medida que você vai evoluindo nesse processo, vão indo os processos mais profundos, até chegar no cósmico. O cósmico é quando você passa por uma catarse coletiva. É quando você passa por um processo onde não só você passa por provações semelhantes, mas o ambiente inteiro passa também. E nesse processo de confrontar essa barreira que a gente precisa passar, todo ressonante precisa passar, a gente acaba sendo limitado, se limitando, através do medo, terror, insegurança. Um exemplo particular meu, que eu posso destacar aqui, são, por exemplo, quando a gente está procurando um novo emprego. A primeira impressão que a gente tem quando a gente sai de casa em busca de um emprego é que a gente tem que procurar na área que a gente se dá bem. Ou, quando a pessoa está realmente no desespero, a gente procura em qualquer lugar. E eu já tive a experiência de quando
eu fui ao encontro de um ambiente muito mais sofisticado, muito mais que exige uma profissão superior, e eu me senti inseguro de entrar lá. E isso tem a ver com a sabotagem, tem a ver com o sistema de crença que eu tenho. Porque o que acontece? Não é porque um ambiente é de luxo que você precisa 100% de estar adaptado ao ambiente. Isso é uma limitação que a gente constrói e a gente precisa passar. E eu tive uma experiência que eu fui trabalhar em um restaurante de luxo e eu cheguei lá extremamente inseguro. Só que como eu necessitava de um trabalho e eu precisava transpassar essa aprovação, eu fui. Mas eu estava extremamente inseguro, extremamente com medo, extremamente traumatizado com o ambiente, porque era realmente um restaurante 7 estrelas. Mas eu confrontei. Quando eu coloquei a mão no bolso, eu percebi que eu não tinha trago a caneta, mais um sistema de catarse, mais um sistema de autossabotagem. Eu tinha colocado a caneta em cima da mesa e eu não levei. Como? Limitações internas, porque eu sabia onde eu ia, eu sabia que eu ia confrontar com aquilo. Então, minha própria consciência, meu próprio subconsciente construiu uma realidade para que eu não confrontasse. Mas aí eu fui. E na medida que eu cheguei lá, eu fui desesperado, peguei caneta emprestada e fiz. E saí de lá um pouco decepcionado, pois na verdade a entrevista era uma competição, entre outros, e eu estava totalmente tenso, nervoso e preocupado, e eu achei que eu não ia conseguir. Mas o que aconteceu foi algo inusitado. Eu saí de lá, eu passei pela aprovação, eu confrontei meus medos e inseguranças em ir num lugar de luxo, mesmo eu sem profissão, sem nada na época. E aí, meses depois, eu já tinha desistido eu já não estava mais com esperança de ter conseguido algum emprego ali naquela cidade. Na época eu estava em Goiânia, e eu voltei para casa. Só que o que acontece? Eu fui aceito. Eles tinham me convidado para fazer uma experiência, mas a minha própria mente não me dava crédito. Eu não acreditava em mim mesmo. Eu não acreditava que eu tinha capacidade de trabalhar num ambiente de luxo, com diversas coisas. E isso é uma autossabotagem, é algo que te limita. E sempre quando você vai ir de encontro com algo superior, algo que vai te trazer experiências, maturidade, desenvolvimento, isso vai acontecer. E isso precisa ser desenvolvido. Essa capacidade de confrontar, de passar pelo umbral, passar pelo ciclo do antes e depois, ele deve ser algo desenvolvido pelo ressonante. Ele deve ser desenvolvido desde o início, porque ele tem que ter consciência que as catarses vão existir. Elas vão acontecer em todo momento. Então você precisa desenvolver essa habilidade, a habilidade de confrontar aquilo que você tem medo. E isso não é tão fácil, isso não é tão simples. Mas na medida que você cresce, na medida que você evolui, você consegue dar esses saltos. E como evoluir? Qual o papel da evolução nesse momento? Para a gente evoluir, a gente necessita de ter conhecimento. A ciência hoje, a neurociência, ela já consegue criar mais ou menos uma percepção de como o cérebro funciona. O cérebro ele funciona no seguinte: ele tem as sinapses são colocadas através de hábitos. As conexões das sinapses são criadas através de hábitos. Os hábitos podem ser positivos ou negativos, porque eles não têm qualquer tipo de consciência. Algo muito interessante na neurociência é que assim, eles sabem todas as conexões, todo o funcionamento, mas não sabem a fonte, que eu acredito que seja a alma. Mas assim, todas as sinapses, todas as conexões que existem, elas têm uma extrema relação com o que fazemos sempre, repetições, hábitos. E para você construir novos hábitos, você precisa de ter uma consistência em algo novo, uma experiência nova. Então, como conseguir desenvolver, como evoluir? Tendo novas experiências, lendo mais livros, vendo mais filmes, fazendo mais cursos. Através disso, você consegue evoluir essa consciência cada vez mais. E assim, quando for passar por esse período de autossabotagem, esse período de catarse, esse período de umbral, de provação, de noite escura da alma, a gente é capaz de confrontar com uma consciência superior. Porque mesmo que a experiência não seja nossa, através dos livros, elas não sejam nossas experiências, mas a gente carrega uma bagagem de outras pessoas. E essas bagagens podem nos ajudar. Então, assim, se você busca uma espiritualidade superior,
saltar, conseguir um novo emprego, um novo trabalho, uma nova profissão, ou talvez ter um novo relacionamento, você precisa confrontar. E para confrontar, você precisa de preparo. Então, o que eu indicaria? Novos livros, novos filmes, novas séries, novos cursos, tudo aquilo que pode acrescentar experiências para que essa neuroplasticidade, como a neurociência chama, essas novas conexões de sinapses, possam contribuir para o amadurecimento. Então, assim, através desse processo, você pode dar saltos quânticos. Por enquanto, eu vou deixar só por aqui, porque o vídeo já está ficando longo, mas assim, se você está gostando do material, se você achou interessante o que eu passei, me acompanhe, se inscreva no canal e sempre estejam por aqui. Toda semana eu vou fazer um vídeo novo, eu estou iniciando agora, então assim, exige um longo processo também meu de confrontar esse umbral, mas eu pretendo fazer toda semana e vocês acompanhem junto comigo, vamos iluminar juntos, fechou? Então continue aí, tamo junto.